resumindo a coisa, a polícia chegou para fazer o registro. Ah, conheço você, rapaz, você é lá do morro tal, né, não? Que morro, meu amigo? Eu acabei de ser assaltado, eu estou no hospital, minha mãe brigando com ele, que não sei o que, tudo. Bom, resumindo, não foi registrado. No meu caso, como homofobia, foi só registrado como agressão, entendeu? Eu fui dali embora para casa, preocupado com a Dilson, e deixando meu amigo para trás, sem saber se ele ia morrer ou não, entendeu? Eu todo machucado. E a partir dali eu falei assim, não, agora é uma questão de honra, é uma questão pessoal, mais do que pessoal, eu vou militar mesmo. E desde então, eu não parei nunca mais, entendeu? E o que eu tenho visto de agressões e de absurdos e de desrespeito é uma coisa absurda. Hoje, nós sabemos um pouco mais porque interessa um pouco mais um caso ou outro para a mídia, ou para o poder público, ou para a polícia. Um caso ou outro. Nós não sabemos de tudo que acontece. Interessa a todos nós, sim. Sabe por quê que interessa a todos nós? Porque nós todos temos amigos. Temos muitos amigos que são homossexuais, bissexuais, transexuais ou travestis. E todas as vezes o cara é homossexual e nem fala, nem declara, e você nem sabe, entendeu? Que por uma infelicidade do destino, ele pode ser agredido em algum momento que ele encostar o dedo no namorado dele na rua. Ele pode ser agredido, ele pode ser morto. O desconhecimento que a população em geral tem de todos os dados da comunidade LGBT, das agressões e dos registros e das mortes, é uma coisa absurda. Para que você saiba um pouco mais, eu preciso falar isso, ano passado foram 326 mortes de LGBTs motivadas por homofobia. Então, a partir daí, vocês já imaginam, morre um gay a cada 27 horas. Esse número vem aumentando. Vem aumentando por quê? Porque hoje hoje os gays têm registrado mais os casos de homofobia. Apesar de que a polícia fala, não, foi agressão e pronto, aquilo ali foi só uma agressão, não foi motivado por homofobia, mas nós sabemos que foi. Existe casos de gays que morrem sim, em casos que não é homofobia, sim. Existem sim. Mas os casos que são registrados como homofobia, geralmente por um órgão ou por uma ONG LGBT, eles todos são casos de homofobia sim, entendeu? É claro que são, entendeu? Só que não interessa registrar que é um caso de homofobia. Esse é que é o problema, entendeu? Ó, eu trouxe alguns dados que eu preciso falar com vocês, antes que termine o tempo, né? O ano passado, como eu disse para vocês, infelizmente faleceram 326 pessoas LGBTs. Dessas 326 pessoas, a grande maioria é travesti e transexual, sim, entendeu? Que são os mais vulneráveis da nossa comunidade. Isso são, sem dúvida, não existe a menor dúvida, entendeu? Ano passado também foram registrados 9 suicídios. Esses suicídios foram motivados por homofobia também. A pessoa simplesmente desiste de viver e não quer enfrentar isso de jeito nenhum. Motivo pelo qual muitos não saem do armário mesmo, entendeu? E eu não tenho como julgar e tudo. Outro dia me perguntaram, sair do armário é uma questão de cidadania? Eu falei assim, não, é uma questão pessoal, entendeu? Se sair, é cidadania, sim. Agora, se não sair, nós não temos direito de julgar. É uma questão pessoal, sim, entendeu? E tudo, porque enfrentar isso é muito difícil, é muito complicado. Bom, em 2012, o levantamento de agressões que a Secretaria de Direitos Humanos ela fez foi o seguinte: ela pegou vários dados de várias entidades, de várias instituições, inclusive do próprio poder público, da polícia, do Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, e reuniu todos esses dados em 2012. Ela parou de coletar os dados a partir de 2013 e a gente nós estamos lutando para que volte a coletar esses dados. Mas só para vocês terem noção, aumentaram os casos, tá? Em 2012, há 3 anos atrás, foram 9.982 violações relacionadas à homofobia. Pois é. E ainda hoje o pessoal critica assim, vira para mim e fala assim, eu trabalho para o Celos MG, e nós realizamos a parada LGBT todo ano. Ah, porque a parada, ela perdeu motivo, a parada virou uma micareta, a parada virou isso, virou aquilo outro. Gente, existe uma outra forma, se existir uma outra forma de nós conseguirmos conquistar, sairmos para a rua e tudo, criarmos um evento que seja de afirmação de direitos, como é a parada, nós vamos mudar, é lógico que nós vamos mudar o formato.
Mas não existe uma outra forma de nós ocuparmos o espaço público, nós nos fazermos visíveis, nós fazemos os nossos atos políticos e tudo. Não existe, entendeu? Uma outra forma ainda. Eu estou falando não existe tão obviamente, mas não. Pode ser que exista uma outra forma. Mas até então nós precisamos da parada, sim. Precisamos dela, sim. E tudo. E é claro também, quando nós fazemos os eventos, principalmente a parada, nós precisamos de uma música assim, porque muita gente não vai sair. Se for colocar um piquete, colocar um palco lá, uma pessoa, os militantes principais falando, quase ninguém vai, gente. A gente precisa, sim, de divertimento. E mesmo porque, qual é o problema? Que depois dos nossos atos políticos e de todas as pessoas importantes e durante todo o evento, entendeu? Nós temos música também, porque nós temos os nossos atos políticos e as pessoas falando, entendeu? E tudo. Nós precisamos da parada, nós precisamos ainda. Entendeu? Eu espero que futuramente a gente não precise nunca da parada, a gente não precise de nada disso, por exemplo, ter que discutir essas questões de homolesbo-transfobia, homolesbo-bitransfobia. E assim, eu espero que nós futuramente não precisamos sair, não precisemos sair para a rua para a gente fazer isso, não precisamos de fazer eventos para tal, não precisamos de um monte de outras questões para nós reivindicarmos uma cidadania e um direito que é única e exclusivamente de todo cidadão, deveria ser, é devido à minha cidadania, é devida. Eu num evento uma vez, um casal sorriu, uma vez quando eu falei assim, gente, é muito difícil você querer dar um beijo numa pessoa, e tudo, você amar uma pessoa, querer dar um beijo numa pessoa e não poder. Aí teve um casal que sorriu, eu pus os dois na frente e falei assim, fica os dois de frente e não encosta um dedo no outro. E deixei os dois assim parados, assim, e continuei falando. Os dois ficaram angustiados o tempo todo olhando para mim e querendo encostar um no outro até que o cara não conseguiu. Ele encostou nela. Eu falei assim, aí, ô cara, você sabe que agora você encostou na sua namorada, vai ter uma galera lá no fundo que vai te pegar lá fora, você sabe, né? Você está correndo risco até de morrer. Entendeu? Aí eles foram falando assim, nossa, nós nunca tínhamos trazido isso para a nossa realidade. Ela falou assim, pois é, o que acontece conosco é isso. Entendeu? Quem hoje dá o braço, quem hoje beija, dá as mãos ao ser amado, é homossexual, é transexual, é bissexual, lésbica, que dá abraço e beija, corre o risco e a sua própria conta. O risco é seu. Entendeu por quê? Porque nós estamos expostos. A partir daí, acabou. Nós estamos expostos. Mas aí é por nossa própria conta. Entendeu por quê? Vai acontecer. É muito difícil. Eu tinha vontade, eu ainda vou fazer isso. Eu vou perguntar numa parada quem das pessoas, das 100 mil pessoas que participam todo ano, e tudo que tem participado todo ano, eu vou perguntar quem já sofreu homofobia, algum caso de homofobia. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que todos vão levantar a mão. Se você é gay, se você é lésbica, se você é transexual, com certeza você já vivenciou alguma questão de preconceito de alguma forma. Entendeu? Então, assim, conto muito com todos vocês, muito mesmo, porque vocês são importantíssimos para toda a nossa comunidade, entendeu? Tenham isso em mente e trabalhem sempre isso, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Bruna. Vou passar a palavra agora para a Thay. 20 minutos. Estou rigorosa. Boa noite a todos e a todas. Eu sou psicóloga, né? Então eu pensei da gente, e eu imagino que temos vários estudantes de psicologia, graduados, profissionais. Então eu pensei para hoje a gente conversar um pouquinho do lugar do psicólogo e do que nos cabe, pensando o combate à homofobia, né, e outras diversas formas de expressão do preconceito e do ódio contra alguns sujeitos da cena pública. Então, né, eu vi que eu estou com dois amigos que não estão falando dessa área e estando no conselho, eu pensei da gente ir por aí. O que vocês acham? Tudo bem? Se eu estiver sendo muito chata, eu vou olhar as carinhas de vocês e a gente muda o caminho. Tá? Sempre que eu penso o que o psicólogo tem a ver com isso, que eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer cotidianamente. O que o psicólogo tem a ver com os problemas de desigualdades sociais no Brasil? O que cabe a uma categoria tão, né, que tem que trabalhar 40 horas e não consegue fazer uma revisão do seu estudo de caso e uma série de coisas, né, de um certo lugar, de um certo desprestígio de uma profissão?
nós fomos bastante responsáveis pela patologização de uma série de sujeitos. Né? Tudo que não cabia numa certa ideia de normal, de normalidade, num certo padrão normativo, nós, psicólogos, né, médicos psiquiatras, conseguiram enquadrar rapidinho nos DSMs da vida. Né? Eu acho que as coisas mudaram de lá para cá, mas eu acho que a gente ainda tem muito a fazer. E nas nossas práticas cotidianas, seja na clínica social, seja nos espaços da clínica, nas ONGs, eu acho que começou o momento da gente ter que se posicionar. Eu acho que cabe individualmente, como profissão, né, como ciência e profissão, um posicionamento, e eu acho que a gente tem começado a fazer isso mais publicamente, né, despatologização da transexualidade, por exemplo. A subjetividade é o campo da psicologia, né? Esse é o nosso lugar, supostamente. E a subjetividade, ela se dá em relação. É o indivíduo com a sociedade. Nos percebemos e nos construímos a partir da relação com o outro. Me percebo negra a partir da nomeação do outro como branco. E junto com essa nomeação, uma série de signos, significados e sentidos são construídos. Né? Perceber-se lésbica, mais especificamente, travesti, transexual, diz de uma série de sentidos que vão sendo atribuídos a o que poderia ser só uma palavra. Né? E a gente vai lidar com isso em diversos espaços. Né? Pais aflitos, querendo entender por que seus filhos são afeminados, entre muitas aspas, porque suas filhas parecem masculinizadas, como se isso fosse uma relação direta, né? Uma normativa sobre o corpo, um domínio, um controle sobre uma performance, sobre o que você parece, né? Parecer mulher, parecer homem. Ninguém é agredido Ninguém sabe o que a gente tem debaixo das calças. A gente é agredido pelo que eles imaginam que seja. É a performance que garante ou que diz do que a gente pode ou não ser. Vocês olham pra mim, eu acho que vocês imaginam que eu sou uma mulher cis. Mas eu não contei nada pra vocês. Né? Fica a dica. Uma mulher que... Eu não gosto da ideia de biologia, porque eu acho que a biologia também é construída. Mas biologicamente, conta a lenda que uma mulher cis nasce com vagina, tem ovários, né? Vai apresentar uma certa taxa de hormonal, vai se produzir como uma mulher feminina, vai gostar de certas coisas, ou supostamente isso é um destino, né? O que disseram sobre mim no ultrassom diz do que eu vou ser, o desenho da minha vida inteira, né? Eu sempre brinco assim, depois que falaram o que tinha ali entre as pernas, todo um tracejo sobre a possibilidade da minha vida foi estabelecido ali. Tudo que se esperava sobre um corpo foi construído ali. Né? Talvez, se fosse um menino, meu pai ia imaginar, ou todos os nossos pais, que ia ser um grande atleta. Afinal, a força física tem a ver com um pertencimento de raça. Poucas vezes um intelectual, né? Porque a intelectualidade cabe ao branco. Né? Seria um atleta, um grande jogador de futebol, mas eu nasci menina. Né? Eu nasci, então rapidamente pinta o quarto dela, né? Compra uma boneca para ela, lembra para ela, ensina ela a cuidar do outro, porque o cuidado é essencial na construção de uma performance de mulher, né? Porque isso cabe. Outro dia eu estava numa mesa que falaram assim, mas os homens precisam entender que eles precisam cuidar das crianças, porque afinal ele pode ser médico, né? Afinal ele pode ser pai, né? Afinal, quem sabe, ele pode ser pai um dia na vida e ter um bebê, e ter alguém, né, que vai tê-lo como uma referência primária. Então, o que isso tudo tem a ver com a psicologia? Nós somos acionados a dizer se o outro é humano, se o outro é gente. É disso que se trata. Né? A gente é acionado a dizer que aquela subclasse, aquela categoria do inferior,
né, aquele outro que escolheu construir numa certa perspectiva de escolha, né, como se a escolha não fosse resultado de um certo conjunto de possibilidades do sujeito, né? Me fala se eu estiver indo num caminho muito difícil, hein? É porque há muito tempo na universidade a gente começa a falar de outro jeito, né? O exercício da tradução ela é necessária no cotidiano, né? Somos nós que vamos dizer nos laudos se aquela travesti merece passar por alguns procedimentos, se ela merece a humanização, numa certa categoria da ideia de que eu não gosto muito, que o Bruno trouxe assim, de forma recorrente, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, da ideia de tolerância. Tem um outro superior que diz o que você pode ou não ser, que te tolera, que te suporta, que te aguenta. Se a gente for pensar numa certa lógica do que são sujeitos, a gente rapidamente fala assim, os direitos humanos são de todos os humanos. Que humano cabe dentro da categoria humano, cara pálida. Assim. Quem é sujeito, quem é gente. Porque aí tem que ter um outro, a priori, para dizer que apesar de gay, apesar de ser lésbica, apesar de travesti, você é tão gente quanto a outra gente. É disso que a gente está falando. A gente constrói uma ideia de subcidadania. Né, são sujeitos que precisam ser resguardados posteriormente, porque não são gente. Então você precisa ter o casamento legalizado a posteriori, porque o casamento não é de todos. O casamento é de uma certa matriz que vai dizer quem é homem, quem é mulher e quem cabe dentro de uma certa união. Não vai que é homem, mulher e outra mulher, não. Isso não existe, gente, desculpa. A orientação do desejo está destinada a um certo controle do Estado, que vai dizer se você pode se casar ou não. Né? E parece uma bobagem, mas a gente estava falando de direitos executórios sobre o corpo de quem você ama. De poder velar onde você quiser. Né? De você poder visitar o seu companheiro se ele estiver internado. De você poder decidir se ele não tiver plenas condições sobre aquilo. Você, né? É disso que a gente está falando. É disso que eu digo que assim, o que é a diferença? Eu sempre brinco, né, com relação às mulheres lésbicas. A gente precisa nomear a priori que mulher tem desejo, né? Porque afinal as mulheres se relacionam com homens para servi-los em alguma medida. Né? As mulheres são as grandes histéricas do jogo. Eu tenho brincado assim, que eu dando aula, né, eu voltei aos textos, eu não sou psicanalista, não tenho minhas divergências com o campo, mas elas são negociáveis. Mas eu tenho brincado assim, elas precisam ser explicitadas porque as pessoas precisam se posicionar, né? Eu tenho brincado que assim, por que o Freud me incomodava tanto? Eu não sabia, né? Eu falei assim, porque as grandes histéricas eram as mulheres, né? A histeria tinha a ver, inclusive, com uma certa pulsão, né? E que toda essa teoria foi constituída bem no momento que o movimento de mulheres estava bombando, em que as mulheres estavam falando assim, olha, a gente quer direito como os homens têm. A gente quer poder decidir sobre a própria vida. E vem uma teoria científica dizer que, olha, essas mulheres estão piradinhas. Assim, é um pouco do que eu queria que a gente pensasse. Assim. A nossa produção dentro dos consultórios, na ciência, em outros espaços, vai destinar sentidos para corpos. Vai destinar o que eles podem ou não ser. Pensando, né, alguns aspectos da lesbofobia. O que é esse trem de lesbofobia, homofobia, transfobia, sei lá, fobia a homossexuais? Eu tenho dúvidas e não gosto da ideia de fobia e de medo. É a construção do outro como inferior. Do outro como você chuta, porque não é gente. Você bate, porque eles precisam ser lembrados e lembradas que eles transgrediram uma certa norma e um jeito de ser. Então, você fala assim, volta pra cá, corpo. Não é à toa que os assassinatos de travestis transexuais são tão devastadores. Você vai lá e corta o peito, porque é impossível um corpo com pênis e seio. É a ideia da impossibilidade que o outro constitua a sua própria experiência no mundo. E é aí que a gente entra. A subjetividade não é nossa, não é dos psicólogos e psicólogas. Nós não somos os sujeitos que são acionados. O menino vai ter problema na escola. Né? Porque assim, ele agora quer entrar no outro banheiro. Porque ele beija, porque aquela menina mais machinha, né, que gosta de futebol, beijou a coleguinha, como se isso fosse de agora gosta de mulheres. Vamos começar todo um outro processo. E a gente não percebe isso como experiência. Uma criança,
e vida sexual são coisas distintas. Como ela vai se perceber, eu acho que o cuidado é, o que importa se aquela criança tem tendências homossexuais? O que isso diz, no fim? Por que isso preocupa tanto? Por que isso incomoda tanto? Porque vai tirar um certo grupo, aquele menininho, aquela menininha, de uma certa ideia, tira ela do campo do normal e do anormal. Vamos começar a cuidar, vamos pôr ela no futebol, vamos pôr ele no futebol, vamos pôr ela no balé, vamos lembrar o que deve ser? Vamos lembrar, vamos lá construir, vamos fazer a máquina girar e produzir corpos femininos e corpos masculinos. Vamos fazer a máquina girar e lembrar do limite do campo da possibilidade da escolha daqueles sujeitos. Para mim é sempre disso. Assim, para mim a homofobia nada mais é do que a construção da subclasse. E essa subclasse, ela é para ser eliminada. A gente se relaciona com ela numa ótica de inimigo, não é de adversário. É exatamente nisso que cabe a ideia de tolerância, que a gente aguenta, a gente suporta. Quando a gente não quiser mais, a gente descarta. Né? Eu acho que são... eu sempre acho, tomar cuidado desse termo, porque ninguém tolera ninguém. A existência, ela independe da sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Pensando algumas questões de uma especificidade das mulheres lésbicas, eu elenquei algumas coisas para a gente pensar. Por exemplo, eu vou falar do meu campo de conforto, rapidamente, que é a violência doméstica e intrafamiliar. Lei 11.340, Maria da Penha, que todo mundo conhece, e tá lá, né, as mulheres travestis transexuais têm dúvida, né, porque a gente não sabe se é mulher, não tem uma ideia assim, a gente legisla tanto sobre o corpo que a gente define se alguns sujeitos são homens ou são mulheres. Mas pensando em mulheres lésbicas e bissexuais, a lei supostamente daria conta. Mas não tem um documento que isso entra como categoria. Você está lendo lá, às vezes eu estou lendo os processos. Uma mulher agrediu a outra. E você vai ver um campo de uma intimidade e fala assim, gente, isso não é possível, elas não são amigas. Não, tem outra relação aqui. Aí quando você vai investigar uma série de casos de agressão que supostamente só se dá entre homens e mulheres, que começa a ser reproduzido uma forma de relacionar, de perceber, de construir um relacionamento amoroso a partir da violência. Porque a gente continua com a mesma matriz. A gente continua com o mesmo campo de signos e significado, que é uma matriz heterossexual de dominação de um sobre o outro. Só que em vez de ser uma mulher sobre um homem, é uma mulher sobre a outra. Né? E normalmente a gente vai pensar que isso tem a ver... recentemente eu recebi um casal de lésbicas, né? E a companheira foi. Uma delas estava cumprindo uma medida. Aí tinha uma super masculina e uma bem feminina. Aí, no espaço que eu estava, teve uma coisa assim, vem cá, vamos lá, né, pra masculina, vamos lá, autora. Né, autora de violência. Ela, não é a outra. Porque a gente supostamente acha que quem é o agressor é aquela mulher mais masculinizada. Porque a gente só consegue enxergar a partir de um certo binômio. Não existe contínuo. Existe ele ou ela. E tudo que transgride a isso é o campo do incompreensível para a psicologia. Tentando ir além, né? Eu fico imaginando, eu nunca entendi, mas eu fico imaginando que é ser uma mulher lésbica fazendo uma denúncia de violência doméstica intrafamiliar. Né? Eu fico imaginando quantas denúncias ela deveria fazer durante aquela denúncia. Inclusive, eu queria pontuar, delegada. Ou não vamos trazer delegada para cá, que fica um pouco mais complicado. Que eu sofri uma série de violências, inclusive por ser uma pessoa em um nível institucional, que a gente já conhece rapidamente, por exemplo, racismo institucional, mas a gente não consegue falar da homofobia institucional, fala muito pouco. Né? O estupro corretivo, que é recorrente, né? Você tem que lembrar aquela mulher que, na verdade, desculpe os termos, eu espero que não esteja gravando isso, que ela foi mal comida. Transmitindo ao vivo. Ninguém me falou isso antes, gente, desculpa. Sem problema, que é um espaço... Que, na verdade, ela não encontrou o homem ideal, foi isso que eu disse. E que você vai fazer isso pelo ápice da humilhação do feminino, que o feminino se tornar um corpo penetrável. Né? Muitas vezes é isso que incomoda. É isso que, né, eu vou lá lembrá-la de que ela deve servir ao seu senhor. E o seu senhor é um homem. Então você estupra para ela aprender. Né?
A violência ginecológica não precisa nem comentar. Imagina ser uma mulher lésbica, né, procurando um ginecologista para fazer anualmente o seu Papa Nicolau e todas as outras coisas, o seu contínuo de cuidado com o próprio corpo. Afinal, fomos ensinadas a cuidar dos nossos corpos, dos nossos maridos e dos nossos filhos. Né? Porque a saúde é a responsabilidade da mulher, né? Porque afinal somos o sujeito do cuidado. E esses médicos não têm noção do que estão fazendo. E médicas não têm noção do que é. Não têm noção das especificidades, não sabem lidar. Inclusive, eu fico assim, então, mas eu posso te encostar? Não, né? Você vai ficar olhando pra mim e ver se eu tenho alguma coisa. Né? Dá vontade de você ironizar, porque beira o ridículo, né? Mas, senhora, como uma categoria não se prepara para a diversidade, como a gente se relaciona, inclusive como profissionais de psicologia, imaginando quem é o sujeito que vai chegar para nós para ser atendido. A gente não imagina a diversidade. A gente tem um ser construído, e esse ser ele tem cor, esse ser ele tem classe, esse ser ele tem raça, ele tem orientação sexual, tem etnia, tem identidade de gênero. E geralmente é bem distinto de tudo que a gente está conversando aqui hoje. Aí quando chega o menino, então, eu sou gay, não sei como contar para minha mãe. A gente pede supervisão na hora. Ai, meu Deus, o que eu faço? Porque a gente não se prepara. As grades curriculares da psicologia não se preparam para atender esse público. Né? E é o público do bizarro, né? Ninguém sabe o que fazer. Como se esse público deixasse ser gente em alguma medida. A gente começa a ter um avanço, não vou dizer que tá tudo... A gente joga tudo fora, não. Deixa a criança lá, só a água do banho que a gente manda embora, né? A violência obstétrica, tenho recebido uma série de denúncias da violência com mulheres lésbicas que resolvem ter filhos. Que elas sofrem bastante para elas lembrarem que esse grupo não poderia criar ninguém. Porque, afinal, a matriz mamãe, papai e filhinho foi rompida. E essa família desestruturada vai construir uma criança com tendências a também ser homossexual. Eu gostaria de saber quantos aqui que são gays e lésbicas, que os pais também são gays e lésbicas. Né, assim? Nós temos gays e lésbicas. Tem algum... assim, eu imagino que tem, porque todo lugar tem. Olhando a partir de uma certa normativa sobre os corpos, eu poderia dizer que... Uma outra coisa que e, por exemplo, no interior de Minas, o estupro coletivo está muito presente. Né? Recentemente, a gente estava vendo uma audiência lá no Vale do Jequitinhonha, que as mulheres lésbicas estão sendo estupradas assim, por grupos, para elas lembrarem que do que elas não deveriam ser. Né? E o que a gente faz com isso no campo? Né? O que a gente faz com isso no trabalho? A construção da identidade, cabe a nós atuar em prol da construção de uma identidade positiva do sujeito. Né? De auxiliá-lo no processo de percepção de si, como ele escolher e decidir ser. Né? O que o outro faz da própria vida não é da alçada da psicologia. Mas como ele vai lidar, viver, incorporar e trazer isso para o campo público, aí a gente pode intervir e atuar. Né? Como ele vai construir a orientação do desejo, também nos diz respeito. Né? No processo de auxílio, né? No processo dele perceber sobre ele mesmo. Afinal, construir-se gay, lésbica, travesti, transexual, num processo em que o mundo diz, cara, moça, isso não é legal. Sabe? O consultório pode virar o espaço do refúgio, da percepção sobre si. Né? E cabe a nós, não sabemos como lidar, vamos procurar saber. Porque em outros casos, a gente também procura saber. As supervisões, elas acontecem por isso. A gente aprofunda, a gente vai trazer a temática. Fingir que todo mundo é igual no espaço da clínica, do serviço social e da assistência é um dos maiores erros que nós, como psicólogos, podemos cometer. Nomear a diferença produz um atendimento, inclusive, humanizado. Perceber o outro a partir da sua diversidade é o foco, para mim, de um bom caminho de um psicólogo e um profissional de psicologia. Então, lembrando, Gia, nós estamos com transmissão ao vivo. Só para as pessoas não ficarem inibidas, entendeu? Vamos passar a palavra agora para a Gi.
20 minutinhos também. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Embora não pareça, eu estou muito feliz. Mas com vergonha. Eu vou tentar resumir alguma coisa dentro de 20 minutos. Pessoa com quase 40, falar em 20 minutos, enfim. Eu vou fazer um relato da minha vida e vocês façam suas análises em relação a pessoas transexuais e gays. Eu vou me intitular por transexuais porque eu vou falar pelas minhas amigas travestis, pelas minhas colegas transexuais e um pouquinho dos meus amigos homens trans, que eu passei a conviver e trabalhar o respeito a gente já tem como pessoa pelo próximo, mas a gente passa a entender a dificuldade das pessoas a partir do momento que você passa a conviver. Voltando lá atrás ainda, quando criança, porque as pessoas acham que a gente vê pelos meios de comunicação que as pessoas LGBTs, elas estão influenciadas, né? E mais difícil ainda é você ouvir aquilo e não ter poder como provar, né? Não tem uma escrita, não tem, nem mesmo no meu caso, um documentário. Que bom que agora eles estão fazendo documentários com pessoas transexuais para mostrar na cara dessa sociedade hipócrita essa diferença, que não é uma escolha, muito menos uma influência. Eu vim de uma família humilde, de uma mãe solteira e do extremo interior mineiro. Eu nasci numa época que não tinha nem, que vergonha, né? Mas enfim, nem luz elétrica na cidade onde eu morava. E ainda assim eu tinha as minhas escolhas e as minhas opções e preferências de brincadeiras de mulheres, né? Que eram taxadas coisas de mulherzinha. E assim, a minha família é de mãe solteira, ela tem 8 filhos e sendo uma filha biológica. Então, assim, se fosse para eu ter sido influenciada, eu seria machão, porque a minha mãe teve a minha irmã e eu de mulher. E essa minha irmã sempre morou fora para trabalhar e a minha mãe fazia as honras, né, do pai, tinha que trabalhar, e eu ficava com os meus irmãos machões. E, no entanto, deixei de ser mulher. Fui caminhando para o que eu acreditava que eu era, embora não entendia. Certo tempo, minha mãe procurou, veio para a cidade de Montes Claros, onde tinha mais não era a civilização, onde já tinha luz elétrica. E eu, a partir daí, fui para uma escola. E desde muito antes, os meus problemas e conflitos comigo mesma, foi um pouco dentro da família. Porque, em comparação aos meus irmãos e primos, eu já tinha uma diferença, que eu também não entendia por quê. Mas ignorava, porque eu tive uma infância bacana, eu brinquei, eu aprontei, tudo que uma criança feliz pode fazer. Indo para a escola, eu já tinha um pouco mais, aí eu passei a conhecer mais pessoas, era uma cidade considerada grande em relação a onde eu morava, e a partir daí é que eu fui a perceber o quanto para mim ia ser difícil aquela situação toda. Eu me lembro que fomos morar numa casa perto, tinha uma vizinha, e ela me dizia sempre que eu tinha uma voz de mulher. E eu pensava comigo, mas eu sou mulher. Eu só pensava, eu não tinha autonomia, claro, ainda muito jovem, e muito menos entendimento para falar, não, eu sou mulher. E isso passava a me incomodar, mas ainda assim ignorava. Estudei, fui alfabetizada, fiquei do jardim até a 4ª série na mesma escola. Enfrentei barreiras, impunha minhas vontades, embora muito nova, eu sempre fui muito, naquela época, talvez atrevida, né? Mas enfim, nas aulas de educação física eu fazia o que eu queria, então eu não tive muito problema. Apesar de usar banheiros masculinos, mas eu nunca
os usava quando no recreio. Eu sempre pedia permissão para sair durante a aula, para evitar constrangimentos, embora eu ainda garoto, me vestia como garoto. A partir daí daquela escola, só tinha até a 4ª série, e eu tive que mudar para uma escola muito maior. E os meus problemas só aumentaram. Porque, embora eu também ainda não entendia o que eu fazia na vida, porque eu era diferente, as interrogações inúmeras, mas eu fui para uma escola muito maior e eu passei a ter muitos problemas. Eu tinha fobia daquela escola, de chegar naquela escola, de sair daquela escola. Se não tivesse recreio, eu não ia me incomodar. Por fim, eu não aguentei a pressão, eu desisti o primeiro ano. Com essa mudança de escola, minha mãe mudou também de bairro. E nesse bairro, o meu primeiro contato com homossexual foi 2 vizinhos que iam na casa de uma vizinha. E eu sentava e escutava eles contar as histórias deles, e como muito curiosa que fui, sempre atenta, ouvindo, escutando. Certo dia, um deles virou para uma colega da vizinha e contando a história. Ai, amiga, fui para a cidade de São Francisco, tá gravando, e dei para mais de 10. Fiquei muito curiosa, mas você deu o quê? E claro, ele me respondeu. E fiquei pensando, falei, mas isso é certo? Enfim. Aí ele já tinha tentado falar comigo assim, mas você é gay? Eu falei, eu não, porque eu realmente não me identificava como gay. Ai, bobo, você conta só para as suas amigas, sua mãe, seu pai, não precisava saber, ele nem sabia que eu não tinha pai. Deixa um monte de irmão. Enfim, passei a perceber aqueles 2 rapazes e pensei comigo, devo ser isso, devo ser igual a eles. Reuni minha família e contei, apesar da minha pouca idade, o atrevimento era maior. Contei, todo mundo, eu tenho um irmão que é evangélico, ele disse assim na época, isso é obra do diabo. Eu falei, que seja. A minha mãe me disse para me amedrontar, parece engravidar, eu falei, adoro criança. Então assim, mas contei. E quando eu contei isso para minha família, mas parece que eu tirei 300 quilos das minhas costas. Falei, nossa, mas uma sensação de alívio que eu não consigo descrever. Falei, pronto, me identifiquei. A partir daí, voltei para a escola novamente e até aquela pressão que eu sentia já era diferente. Eu vou para a escola agora porque eu sei o que eu sou, quando me chamarem eu vou ignorar. Porque hoje já não vai me incomodar tanto mais. E assim foi. Mas ainda assim trilhei outros caminhos naquele momento que eu abandonei os estudos. Não porque eu não gostasse de gostar, eu gostava muito. E dei continuidade andando com esses meus colegas gays. Só que ainda assim faltava alguma coisa, eu ainda não me identificava. Eu me via no espelho, eu não gostava de me ver de cabelo curto, ainda assim na infância eu sacudia um cabelo que eu não tinha, né, eu usava alguma coisa para colocar. Disso eu tive a necessidade, disso deu um tempo, fui a São Paulo, fiquei 1 ano. Quando eu voltei de São Paulo, nunca tinha até então, não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a outras travestis e transexuais. Tanto é que quando eu, por mim mesma, pela mulher que quis aflorar para fora, eu mesma passei a vestir roupa de mulher e deixar meus cabelos crescer. Eu não tive familiares, porque quem bem conhece a gente é a própria família. Então, assim, eles já sabiam que eu era diferente. Eu não estava ali afim, e nem deixei que o meu vizinho contasse a minha vida. Eu fazia as coisas dentro da minha casa, inclusive vestir de mulher, eu saí de dentro da minha casa. Né? Então, assim, para fazer essa comparação, quero que vocês percebam, os meus amigos, eles continuam gays até hoje, porque eles são gays. Então, a necessidade que eu tinha de aperfeiçoar a minha imagem, a minha cabeça, a minha mente, ela foi acontecendo. E não foi através de influência, mesmo porque eu não tinha acesso a outras coisas, era apenas uma necessidade. E com isso, eu fui aperfeiçoando a minha aparência, fui deixando meu cabelo crescer, fui tomando liberdade de ser mulher. E foi a coisa mais feliz da minha vida.
Eu brinco muito com as minhas amigas mulheres, que assim, mulheres cis, como já foi explicado, que uma coisa que eu gostaria muito era de poder menstruar, para me sentir mais mulher. Coisa que a maioria delas odeia. Eu tenho muito prazer em usar fio dental. A primeira vez que eu usei uma calcinha foi a coisa mais de liberdade e de adaptação, de encontro comigo mesma. Falei, estou feliz. Né? Então, assim, só por essa comparação, que a pessoa, normalmente as pessoas transexuais, eu, por exemplo, eu passei por esse processo, porque eu não tinha influências nem nada, amo os meus amigos gays da época, são meus amigos até hoje, e nem sobre minhas influências eles também viraram trans. Né? Então, existe, de fato, essa comparação. De lá para cá, muita coisa se passou, eu não dei continuidade nos estudos, e ser trans, quem está aqui vai concordar, que gasta. Né? Os peitos não crescem à toa, quem quer tirá-los não tira com as unhas, o cabelo precisa de dar uma hidratada, enfim, eu precisava trabalhar. E como eu além de não ter estudado, eu não tinha aptidão a nada, eu achei que eu não tinha, e também uma colega, aí a partir disso eu passei a ter contato com travestis, essa travesti passou a prostituir, a trabalhar como profissional do sexo. E no momento de apego, ela sumiu da minha vida, eu fui visitá-la no seu serviço. Aí tive um problema com alguém que comandava aquele espaço, mais uma vez atrevida, respondi e fui embora, depois voltei mais vezes. A partir desse voltar mais vezes, eu tive uma proposta de trabalho de um cliente que me viu, né? Eu recusei, uma outra vez eu aceitei. Quando eu entrei no carro que eu aceitei, o cliente me disse assim, tira a roupa. E eu não tinha, embora a minha vida sexual, eu já tinha tido uma experiência sexual muito pouca, porque, só para lembrar, eu assumi a minha homossexualidade aos 12, a minha primeira relação sexual foi aos 18. Então eu não era de menor. Não foi pedofilia, foi uma escolha. E nem fui violentada antes de assumir. Enfim. E esse cliente me propôs que eu fosse ativa com ele. Eu pulei da cama, falei, eu sou mulher. E ele falou, não, você não é mulher. Eu falei, não, eu sou assim. Ele falou, não, você não é. Mulher eu tenho em casa. E falou em alto e bom tom as diferenças que tinha da mulher dele pra mim. Que eu não vou falar que tá gravando. Aí fui embora frustrada. E pensei comigo, mas todas as pessoas que vão se relacionar comigo vão me querer esse lado, despertar um lado que não é meu. Enfim, fiquei um tempo sem nesse lugar, mas ainda assim fui mais vezes. E nesse fui mais vezes, eu fui aprendendo um método de trabalho. Fui trabalhando, fui aflorando a minha sexualidade, eu fui, de uma certa maneira, entendendo que o meu corpo tá ligado ao meu cérebro, claro, mas o meu órgão, a minha genitália também podia servir, além da minha ferramenta de trabalho, o meu prazer. Né? Só para deixar claro aqui, essas questões. Aí, a partir disso, fui trabalhar como profissional do sexo. A minha inserção na militância surgiu a partir de um conflito de vizinhos, com problemas de família, que eu conheci um espaço, isso lá em Montes Claros, um espaço que até então era o único lugar onde tinha um grupo direcionado que trabalhava com prevenção de DSTs e AIDS com homossexuais. E essas pessoas faziam um trabalho com as travestis na rua, e dentro delas eu fui escolhida para representar toda Minas Gerais no encontro em Vitória. Isso também há alguns aninhos atrás, uns 10 anos, quase 15. Enfim. E de lá para cá, aí a vida dá segmento e andamentos. Eu me mudei para cá, eu já tinha uma bagagem de militância. Ainda lá, eu ajudei a fundar um grupo direcionado para LGBT por questões de preconceito da instituição que antes atendia
que tinha um projeto que trabalhava com gays. Tinha alguns doadores que não estavam muito satisfeitos com essa inclusão. Fomos forçados a criar um grupo LGBT. Tivemos a experiência de criar um grupo pequeno. Esse grupo, acho que completa 13 anos. Depois disso, eu fui convidada a voltar lá nesse grupo. Eu encontrei um movimento fraco, que me deixou muito triste, e sem representatividade de pessoas trans, né? Isso é outra história. E de lá para cá, continuei trabalhando como profissional do sexo e também não procurei fazer nada. Não voltei aos meus estudos e nem me aperfeiçoei em algum tipo de curso que pudesse me dar outra oportunidade de emprego, de trabalho. Com as dificuldades que a gente vai chegando, a gente acha que a gente vai envelhecendo, a rotatividade de pessoas nas esquinas, eu tive uma queda de produção muito grande. Eu acho que também relacionado, eu tinha alguém, eu já não tinha o mesmo entusiasmo para trabalhar, enfim. Eu comecei a procurar outros ramos de trabalho, no mercado formal. Não tinha currículo, não tinha o que colocar no currículo, mas eu tinha talvez a qualificação para fazer alguma coisa que fosse, pelo menos disposição eu tinha. Mas ainda assim eu não fui chamada, até que uma pessoa que é bem conhecida, pelo menos de parte de pessoas aqui, que é a Nick Lima, desculpa por não vir, pelos conhecimentos que ela já tinha, estava para abrir um lugar, um centro de referências, e ela pediu que eu me inscrevesse para o edital. Então foi ali que eu criei um currículo, junto com a pessoa que me acolheu muito bem. Eu contei a minha história, a minha experiência vivida, que não foi nenhuma escola, infelizmente, que me deu a oportunidade de trabalhar. Que eu cheguei num lugar que eu fiz e faço coisas que eu não imaginei que eu tinha condições de fazer. E nessa oportunidade de trabalho também eu tive a oportunidade de voltar aos estudos, que isso para mim também é árduo, é difícil, é puxado, mas toda noite que eu chego em casa depois da aula, eu falei, mais um dia eu consegui. E eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de agradecer isso. Não que eu vejo a ser prostituta como uma coisa ruim. Eu acho ruim quando você não tem escolha, quando aquilo é a única opção que você tem. Não faço apologia à prostituição, mas também quem sou eu para discriminar? Ainda mais que eu sobrevivi durante muito tempo. E quando eu sobrevivi, que eu ganhava bem, eu vivia de luxo. Então, eu usufruí bem dela, apesar dos riscos, das ofensas, dos xingamentos, dos frios. Eu nunca tive vergonha de ir para a esquina trabalhar, como não tenho, sempre que eu tenho um tempo eu vou, porque é um extra. E eu tenho o sonho de encontrar aquele lá, o milionário. E chegando nesse novo trabalho, duas coisas porque eu já tinha uma experiência de trabalhar com prevenção de DSTs e AIDS, mas não era só isso que a gente ia fazer lá. A gente ia trabalhar, a gente lá temos o público-alvo, que são pessoas em situação de rua, as profissionais do sexo, travestis e transexuais. E uma coisa que a gente fala muito, né, todos aqui se ouve muito e fala, mas a gente esquece muito dos LGBTs que moram na rua e que está junto da questão da saúde sexual, que é assim, degradante. A gente recebia pessoas LGBTs, né, travestis, gays, lésbicas, que eles sequer sabiam identificar uma DST. E a gente prestou esse trabalho. Eu falo prestou porque ele está prestes a fechar. Então, a gente prestou esse trabalho e a gente conseguia perceber porque
às vezes a trans ou o homem trans, ele tem acesso à internet, às vezes ele não está aqui, mas ele vai saber do que aconteceu aqui, alguém vai contar, vai sair em algum lugar, e a pessoa que está na rua não. O meio de comunicação para ela é limitado, até mesmo nas questões de saúde, e a gente deparava muito com um problema que a pessoa LGBT, ela nasce de berço, ela já tem as dificuldades. Imagina a pessoa que está na rua, que já tem tudo contra. Só para fazer uma comparação, a gente já passou por situações de precisar do SAMU no nosso trabalho, por uma pessoa que tinha endereço, que não morava na rua, o SAMU nos atendeu. Quando um dia a gente precisou para uma pessoa em situação de rua, eu tive uma consulta online, né, uma consulta virtual. A gente ainda levando o nome do Centro de Referência de Direitos Humanos, a gente não conseguiu sensibilizar uma médica, porque a pessoa não tinha um endereço fixo. Daí vocês conseguem imaginar o que uma travesti, o que um gay, o que uma lésbica, o que uma bi passam na rua, até mesmo nas questões. A gente todos os trechos da alimentação, mas já falando da questão da sexualidade, de acesso a muita coisa. Se uma pessoa LGBT que tem todos esses recursos, ainda assim ela é exclusa, né? Porque existem lugares, o Bruno vai concordar comigo, que a gente não pode ir com segurança, infelizmente. Aí eu pergunto, ainda assim, os meus impostos não é menos do que o de ninguém, eu não sou isenta, eu pago todos eles, não sei se... Então, assim, por que os meus direitos têm que ser limitados? Por que alguém que nem me conhece, alguém que nem sabe, eu nunca contei minha história, a minha, né, da minha turma, da minha galera, da minha comunidade, ele vai saber, ele que vai decidir o meu futuro, quem vai, quem não vai? Isso é triste, isso é revoltante, né? Então, assim... Não, tem mais uns minutinhos. Então, assim, aí o Bruno fala de suicídio, tem, mas uma coisa que é revoltante tem gente perdendo a identidade de gênero para conseguir estudar. Quando eu vou fazer minha entrevista de emprego, eu vou sempre lembrar dos meus chefes, os meus tornaram meus amigos, que é a Dava, que é o Pedro, a galera de onde eu trabalho, eles me perguntaram o que eu não toparia. Eu falei, perder minha identidade de gênero, não peça para eu vestir de homem, porque isso eu não vou fazer. Aí, é claro, isso eu não vou te pedir. E com isso eu consegui levar pessoas junto a mim, a gente conseguiu colocar mais pessoas trans para trabalhar num lugar. Então, assim, é triste a pessoa ter que perder também a sua identidade de gênero para estudar, para ter conhecimentos, para conseguir concluir um curso. E depois disso, de conseguir um curso, conseguir um emprego. Eu tenho uma amiga de Facebook que eu a conheci a partir do trabalho, que a gente desenvolve um trabalho, e assim, a gente não sai do serviço, o trabalho fica, não, você vai para casa, é no Face, é no WhatsApp, eu estou lá o tempo todo, às vezes a pessoa assim, você está fazendo pegação com o rapaz, não estou não, estou prestando serviço. Eu estou lá assim, eu abro todas as janelas, eu abro e-mail, eu abro o Face, eu abro tá sendo, eu estou pagando, estou assim, estou com o dedo assim, eu estou lá assim, mas eu não estou, eu estou trabalhando. Mas isso reclama? Não, eu não reclamo. Eu sempre que eu tenho, eu vou dar uma resposta para uma amiga de longe, porque eu sei da dificuldade de cada uma. E é um desejo nosso frustrado, que a gente conseguisse o emprego. A base da vida de uma pessoa, de qualquer pessoa, é emprego. Né? Ela precisa de emprego para sobreviver, antes mesmo para fazer um tratamento hormonal, porque o SUS é precário para pessoas que não são LGBTs. Pessoas LGBT é mais ainda. Né? E para a pessoa, você esbarra num problema, a questão do nome, o nome social que não é respeitado. A gente tem alguns avanços na registração de nome, a gente consegue fazer, é demorado porque esbarra no defensoria, esbarra no fórum, que é uma coisa que demora, mas é mais seguro do que o nome social, de você constranger. Quantas meninas morrem com alguma doença, com doenças referidas à AIDS, porque elas não vão no médico? Isso eu não falo de dados, porque deu no jornal, porque não dá no jornal.
Travesti, quando morre, ela vira homem. Ele, né? Então, ela não está lá. Travesti, a transexual, elas não são respeitadas nem depois de morta. Também, depois de morta. Eu já presenciei, vi amigas agonizar a morte por se recusarem a ir no médico pela questão, o constrangimento do nome. Alguém sabe o que é isso? Acho que não. Pode tentar entender, compreender, mas quem vive na pele, quem vive a situação é que sente uma coisa boba, mínima, e ainda assim é alguém que não me conhece, a minha história de vida que vai decidir se eu devo ou não chamar assim, né? Falta muito ainda. Não, você já quer Não sei. 2 minutos. 2 minutos. Eu vou finalizar. Eu queria agradecer o convite. Embora eu gostaria muito, eu acho que se eu não tivesse sido impedida de estudar, se eu tivesse sido mais forte, talvez naquele tempo, vou falar que já faz década, eu tinha escolhido a psicologia como meu ramo, como minha profissão. Você escolheu então. Pode ser, mas assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por abrir o espaço para nós travestis, transexuais, para os homens trans, que a gente vem puxando eles para frente, porque tem lugares que as pessoas nem sabem o que são. Então, assim, eu ando muito com meu colega de trabalho, porque às vezes é difícil explicar para um gerente do banco o que é. Eu falei, é uma versão contrária à minha. Então, assim, dá para entender? Eu posso entender assim? Então, assim, quero que todo homem trans ele tivesse a tiracolo, uma mulher trans. Né? Então, gente, muito obrigada. Depois dessa aula que a gente recebeu aqui, fica difícil até falar, né, gente? Queria agradecer muito, né, a fala dessas 3 pessoas amigas e a solidariedade com que elas compartilharam um pouco das suas histórias, né? Porque mais do que a gente está aqui com o intuito de só teorizar sobre a questão da sexualidade, de continuar aprisionando esses corpos, eu acho que essa proposta aqui hoje, nessa roda de conversa, é exatamente libertar, né? Libertar a diversidade que existe dentro de nós. Então, assim, eu queria agradecer imensamente esse primeiro momento. Deixa eu dar só um recadinho, porque esse trem de ficar mesmo, tem hora que é um saco, né? Mas tá ao vivo, desculpa. Só para avisar que dentro das pastas tem uma folhinha que é a avaliação do evento, que eu peço que de agora até o final, quem puder fazer uma avaliação da nossa atividade, para a gente é importante ter esse feedback, até para melhorar cada vez mais essas nossas atividades aqui. Aí pode deixar aqui em cima da mesa, não precisa se identificar, mas quem quiser também fique à vontade. Só reforçando que essa proposta do Psicologia em Foco, ela tem acontecido aqui na sede do CRP, todas as quartas-feiras, às 19 horas. É uma proposta da gente estar ocupando o espaço do Conselho Regional de Psicologia e de estar trazendo estes temas emergentes e atuais, tanto para discutir com a categoria como com a própria sociedade. Então, estudantes, né, psicólogos e psicólogas em formação surgiram temas. Essa proposta aqui de hoje, ela foi muito puxada, muito vinculada ao GT Psicologia e Diversidade Sexual, que é um grupo de trabalho que está sendo reativado, que eu estou na coordenação, e eu preciso de corpinhos me ajudando a levar essa discussão da diversidade aí pelo estado de Minas. Então, assim, é importante que outras pessoas também se insiram nessa luta. Não é à toa que nós estamos com esse tema aqui na nossa mesa. Vamos abrir para o debate, vamos fazer uma rodada de 3, 4 perguntas, e vou pedir para as pessoas se apresentarem, né, brevemente, nome, de onde vem, fazer a sua intervenção, sua pergunta, e aí a gente devolve aqui para a mesa, ok? A palavra está aberta. Boa noite, meu nome é Lucas, sou da Psicologia da FMG.
Queria parabenizar todo mundo aí pela mesa belíssima primeiro. E eu queria fazer uma pergunta para a Tayane. O último DSM, né, veio com, acho que o disforia de gênero, né, que eles colocaram, né, como patologização. E você falou muito bem, né, do papel do psicólogo nessa luta toda, da humanização, né, da vida. E eu queria saber como que é essa discussão dentro da psicologia, da medicina, se é que você, né, está um pouco por dentro desse assunto. Acho que é isso mesmo. Obrigado. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Vou perguntar para você também, Tayane. Não sou psicólogo, minha formação é em geografia, porém já vivenciei durante 12 anos em escola pública que o currículo, como você disse, da psicologia é um problema, né, na questão muito amarrado, né, nessa questão de gênero, sexualidade, coloco de educação pior ainda, né, porque eu vejo que a formação de professores ainda nossa, que está chegando no mercado, muito ruim, tá, nessa questão de tratar sobre esse assunto, porque já vivenciei vários alunos desistirem de continuar estudando em função do preconceito por parte dos colegas e acho que o preconceito maior ainda por parte dos profissionais da educação, né? Ou seja, os próprios professores são mais preconceituosos que os próprios alunos, né? Então, eu gostaria de saber da sua opinião em relação a essa questão dos currículos universitários, né? Nessa questão da formação tanto do psicólogo quanto da formação do professor, né? O que poderia ser para poder mudar esse quadro? Porque na minha formação, por exemplo, eu nunca trabalhei essa questão durante meus 4 anos de estudo, pós-graduação, nunca vi nenhuma temática, algum assunto em relação a gênero, sexualidade, entre outros fatores. Nunca tivemos isso, né? Sempre vi Vygotsky, Piaget, nada contra eles, quem gosta, sem problema nenhum, mas foi muito cansativo, né? Porque foi muito repetitiva a mesma coisa, porém aquilo que mesmo, que de fato precisava trabalhar, porque justamente esse profissional da educação, porque a escola é um ambiente de conflitos, a gente sabe disso, e acaba a gente generalizando e, vamos dizer assim, excluindo boa parte dessa comunidade, né, acadêmica e escolar. Então, eu queria saber de você o que poderia ser feito para modificar esse quadro, né, da parte do currículo da educação, né? Falei demais. Boa noite. Meu nome é Fenelon, eu sou psicólogo. E a minha pergunta, ela se relaciona à pergunta do colega que acabou de perguntar, e ela é um pouco direcionada à Tayane e também ao CRP como instituição, porque eu formei na Newton em 2011 e fui aluno de vários professores homossexuais, só que a homossexualidade ela nunca foi tratada em sala de aula. Eu sou homossexual, sofri homofobia descarada de colegas que estão aí hoje, espero que não estejam no mercado de trabalho, mas sofri. E pouco me importei com isso, né? Então, mas alguém pode ter se importado. Então, eu queria saber se existe um movimento, completando a pergunta do colega, do conselho para que os cursos de psicologia, para que haja uma inclusão desses temas, porque eu não me lembro em nenhum momento no curso de psicologia desse assunto sendo tratado, a não ser em palestras esporádicas, em eventos pontuais, mas não em sala de aula. Fica aquela coisa completamente amarrada. Eu considero o curso da Newton um excelente curso, mas assim, eu senti falta disso. Tive colegas que colecionaram pérolas de preconceito, e colegas de sala e professores também, alguns. Então, assim, a gente percebia uma presença da homossexualidade, tanto no corpo docente quanto no corpo discente, mas a gente percebeu uma falta do tema no cronograma, no currículo da faculdade. Então, assim, eu pergunto, eu queria que a Tayane desse uma breve fala sobre isso, mas principalmente se houver alguém aqui do conselho, se há um movimento disso, para que isso seja trabalhado na universidade, porque, para mim, um psicólogo que tem traços de homofobia é de um contrassenso incrível.
E tinham vários que estão aí hoje em dia, estão aí clinicando, e no silêncio da clínica, no sigilo da clínica, ninguém sabe o que acontece. Eu sei o que acontece na minha, mas eu não sei o que acontece no colega. Então é isso, minha pergunta. Obrigado. Vamos. 3 em 3? É porque vai aparecer. Vocês veem que ela é múltipla, mas nas perguntas, no máximo, a gente não vamos passar, senão dá bizil. É, porque a gente morre, então. Começa então, tá? Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Lucas, Rodrigo, eu não ouvi o seu. Meu é Fenelon. Eu acho que todos nós podemos dar conta, né? Afinal, são perguntas bem complexas e que eu acho que todos nós temos que contribuir. Eu vou começar pelo final, então, né? Os currículos é o grande desafio atual, assim, porque uma das justificativas para os preconceitos, de maneira geral, e falo especificamente da homofobia na sua amplitude, é o desconhecimento, né? Assim, as pessoas é porque não entendem, não conhecem, nunca viram, né? Porque é quase a ideia de construir um certo zoológico, né? Pra você ir lá ver, pra você... Agora eu tô legal, mas não é disso, não. Mas eu acho que, assim, cabe a um certo programa de ensino, né? As instituições trazerem debates. Eu acho que a gente parte de uma ideia, na educação, de maneira geral, tanto na pós-graduação, graduação, ensino médio e fundamental, da ideia de um aluno único, de um paciente único, de uma impossibilidade de perceber que existe multiplicidade, né? Então, a mudança no currículo ela é essencial para a gente começar a desvelar, porque eu acho que o eficaz do racismo, da homofobia, de uma série de outros, do sexismo, é invisibilizar a questão. A gente não pensa sobre ela, porque afinal somos um povo múltiplo, né? Múltiplo em suas orientações sexuais, múltiplos em sua raça. Somos um povo muito tão misturado a ponto que não podemos dizer quem é quem. Mas, né, eu sempre viro e falo assim, ninguém sabe quem é preto e quem é branco no Brasil. Mas na hora de parar, quem é o suspeito, a gente nomeia rapidinho quem é quem. Na hora do que possivelmente pode ser o molestador do meu pequeno filho, eu sei rapidamente dizer qual é o afeminado e qual é supostamente o feminino e qual é o masculino, né? O que é invisível, impossível, não é importante, vira um instrumento para a gente tornar o outro inferior, menos gente. A minha experiência na psicologia na UFMG, me graduei lá, e lá a gente tem núcleos, né, que vão debater questões de desigualdade social como um todo e núcleos específicos para a questão LGBT. E lá temos disciplinas como psicologia social do racismo, psicologia de direitos humanos, psicologia e identidade de gênero, psicologia de diversidade sexual. Essas disciplinas, mas elas não, entendam, ela não parte de uma grade obrigatória. São profissionais, né? E não é à toa que você vai fazer isso numa instituição onde você é concursado. Hoje em dia a gente não sabe mais como vai ficar, né? Mas, que você é concursado, e isso não se torna um motivo de você ter uma postura incoerente com a sua instituição, você ser convidado a se retirar. Né? E todos esses debates sobre esses sujeitos outros, né, que não são sujeitos da normalidade, gay, lésbica, travesti, transexual, negro, pobre, né, mulheres em alguma, né, em muita medida, acho que nem em alguma, ela aparece extra, né? Ela é atividade de extensão, ela é atividade outras, ela é o sujeito-alvo, né? Você vai lá fazer uma intervenção para que eles se percebam, para que afinal, né, os negros são preconceituosos com os próprios negros, os gays não compreendem isso, né, os gays não gostam das travestis, acham que elas dão muito bafão, né, todas essas ideias que estão no nosso imaginário, nada mais todos esses sujeitos estão submetidos às mesmas regras sociais. Né, todos nós aqui, né, porque o gay é homofóbico. Porque o negro é racista. Porque nós estamos submetidos à mesma matriz de compreensão do mundo. Se tornar exceção é muito melhor. Eu sou gay, mas não desmunheco. Eu sou lésbica, mas ninguém precisa saber, entendeu? O que eu faço na minha cama. Eu sou travesti, mas eu passo por. A ideia do passar despercebido. Que aí você está seguro. Né? Que eu acho que é uma dinâmica exclusiva, ou em alguma medida, das transexualidades, porque não dá para dizer que eu sou branca.
Não, o campo racial ele não vai perpetuar do mesmo jeito, né? Agora, o currículo porque para você mudar, então você tem que admitir, para você inserir na sua grade curricular esses outros sujeitos, você tem que admitir que existe desigualdade social, né? A gente consegue hoje pensar em raça, mentira. A gente consegue hoje pensar em classe, a gente consegue ver uma sociedade a partir de uma dinâmica de pobres e ricos. Isso a gente consegue fazer, né? Mas isso tem a ver com mérito individual. Ele é pobre porque ele não trabalhou bastante, né? É uma ideia do capital, do capitalismo. Mas a gente não consegue pensar isso nas interfaces com as sexualidades, com o gênero, com raça. Acho que é um debate que está engatinhando, né? Inclusive, ter um conselho que vai trazer isso como uma temática já aponta alguns horizontes. Quem sabe a gente não tem como uma possível discussão a inserção de outras temáticas como grade obrigatória dos currículos, né, escolares e em toda a sua diversidade. Aí eu juntei um pouquinho, né, eu acho que isso não é responder, é dialogar, eu acho. A despatologização tem diverso. As posturas são a psicologia não se posiciona assim. Todos os psicólogos são. Não, conselho, né? Mas não quer dizer, por exemplo, que todos os psicólogos, inclusive os psicólogos filiados, os psicólogos que estão registrados no conselho, não são todos a favor da despatologização. Eu, particularmente, o conselho, tanto federal quanto os conselhos regionais, se posicionam pró-despatologização. Por um motivo... O que está por trás dessa discussão no Brasil, especificamente? A gente tem o SUS, que em muitos outros países a gente não tem, né? O Estado responsável pela saúde do sujeito. O que isso traria para alguns, e é uma discussão muito profunda, não dá para fazer ela agora, a gente pode ir conversando pela vida. Se não é doença, o Estado não precisa mais, esse Estado como nação, né, não precisa mais se responsabilizar por isso. A ideia de despatologizar não é eximir o Estado inclusive da construção do sujeito como um sujeito saudável. Porque é disso que a gente está falando, né? A humanização eu acho que continua tendo que ser uma tarefa do Estado. Né? Porque a gente faz humanização em outros casos, por que a gente não pode fazer com os casos das... Né? Por exemplo, mulheres com... Como chama aquilo? Quando a gente supostamente passa dos 40? Menopausa. Menopausa. A gente não faz humanização? Estou quase lá. Né? Isso não é humanização? A gente não faz uma série de outros procedimentos que supostamente seriam de cunho estético, por exemplo, depois de uma redução do estômago, você vai ajeitar, vai tirar a pele. Isso supostamente não seria estética e o Estado não vê como estética. Isso é saúde. Por que a hormonização e todos os outros processos clínicos e cirúrgicos não são de responsabilidade do Estado? Eu acho que a gente tem que discutir a despatologização junto com a responsabilização do Estado. O Estado não deixa de ser uma instituição, né, uma das instituições que são promotoras de saúde. É um pouco nisso, assim. Acho que da despatologização você pode... Você quer? A Gisela fica nisso, mas ela tá linda, você tá falando lindamente, inclusive. Aqui não vai, tá? Eu fui porque aqui é mais perto. Em relação à educação, eu faço parte, você vai falar de educação também. Eu faço parte de uma entidade, uma instituição, uma ONG, desculpe, que é uma ONG militante vinculada a outra ONG nacional, que é a BGLT. O CELOS é vinculado à BGLT. A BGLT hoje ocupa uma cadeira no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Foi a instituição mais votada, das mais votadas na história para fazer parte daquilo. Sabe por que não existe uma pauta LGBT em relação à educação? Porque não interessa. Não interessa ao poder público, eles não querem lidar com isso. O poder público, ele lida com isso quando nós forçamos a barra, quando nós vamos lá e cobramos, quando nós colocamos a pauta, entendeu? Os nossos aliados no Congresso, os nossos aliados no Senado, os nossos aliados, entendeu? Independente de partido, porque o importante é isso, né?
e tudo, independente do partido. E tudo, eles lutam por nós lá, entendeu? Existem os que lutam por nós, existem os que são solidários, existem os que são simpáticos, entendeu? Só que são poucos, diante de uma bancada evangélica gigante, enorme e crescente a cada eleição. Entendeu? Então, assim, o mais importante que se há de fazer é denunciar. A única coisa que nós podemos fazer é denunciar. Porque eu acredito que ainda vai existir uma cidadania, um respeito, entendeu? Mas, por enquanto, a gente vai lutando. A luta é essa. Posso só colocar um adendo? Eu estudei com o Fenelon, eu acho que é uma coisa da sua sala, né? Mas eu parei alguns momentos e ainda não formei. Faço ano que vem eu formando. E só eu vou fazer levantar a bandeira para mim. Porque a gente recebeu um professor tem uns 3 anos, Alessandro, e ele trabalha muito a psicologia social. E ele traz isso em voga, Débora. Não, Alessandro. Alessandro Santos. Ele traz isso em voga, né? Então, o tempo todo ele está trazendo, eu acho que ele trouxe um marco para a faculdade, porque ele traz a questão da vulnerabilidade o tempo todo. Então, a gente já tem. É só importante que isso não pode ser uma política do professor, isso tem que ser uma política da instituição. Sim, mas aí, completando, o que eu acho que ele traz isso dentro de sala para a gente é que falta produção acadêmica, falta produção dos alunos. Começar lá na questão da produção de artigo, produção de levantar a bandeira mesmo, né? A gente mesmo, na hora de estudar, na hora de apresentar os trabalhos, a gente não consegue achar referencial teórico, né? Então a gente precisa de maior produção acadêmica. Complementando então um pouco essa questão do Fenelon, eu também concordo que o que a gente tem visto até então tem sido muito de iniciativa de pessoas, né? Ou é um professor que levanta a bandeira e dá a cara, bota a cara no sol, né? Como a gente fala, e apanha. Ou os alunos e alunas que têm aquela vivência e que, claro que a universidade ela não é diferente do que está aqui fora na sociedade, do que está acontecendo nas escolas, então acaba reproduzindo também toda essa heteronorma, impondo também, né? E, infelizmente, eu falo que o curso de psicologia ele também é para-raio de gente frustrada e mal amada, né? Infelizmente. Gente que não se aceita, gente que não se entende, que ao invés de ir para terapia, cai no curso de psicologia com a intenção de se entender, de se encontrar, não se encontra, né? Se desencontra e ainda corre o grande risco de sair com o currículo na mão e fazer algumas atrocidades aí por aí fora. Eu não estou falando nenhuma bobagem, eu sei que se fizer um levantamento aqui, todo mundo vai ter uma história para contar, só que poucas pessoas têm coragem de falar, né? Mas assim, em relação às disciplinas, Fenelon, acho que você traz uma provocação interessante para o Conselho de Instituição. Eu acho que a gente poderia pensar, talvez, uma deliberação daqui dessa roda, um indicativo, e o espaço do GT, Psicologia e Diversidade Sexual, pode ser um espaço para a gente fazer essa provocação e talvez recomendar pelo Conselho, junto às entidades de psicologia, um pouco esse cutuco, né, assim, de como esses temas transversais eles precisam ser melhores cuidados dentro dessa grade curricular, porque eu também, o que eu vi de temática de gênero na PUC São Gabriel, foi onde eu me formei, foi uma disciplina optativa porque eu optei, né, porque eu quis, poderia não querer. Uma de tantas, e um tanto de disciplina que às vezes pudesse me perguntar se eu passaria, né, assim, deixa pra lá, né. Então, agora, é claro que também a gente vai se tornando profissionais, e aí seja na temática dessas tabus, desses temas que não são tão discutidos aí dentro da grade curricular ou não, também de acordo com os nossos interesses, a gente também vai atrás, né? Então, assim, eu não sou a mesma profissional de quando eu me formei, se eu tivesse me bastado com aquilo que eu aprendi, estava morrendo de fome, né? Então, assim, a gente também tem que sair um pouco desse lugar da passividade e também buscar também um pouco e provocar, acho que as instituições. Eu acho que o Conselho está aberto para esse diálogo. Temos aqui também o GT
tive uma colinha que me deram uma ajuda aqui também. Psicologia e formação, que faz essa discussão no campo da educação, que eu acho que a gente pode pensar essa dobradinha também dos cursos de psicologia. A gente tem a associação ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, que a gente também pode fazer um documento, fazer essa provocação. Então, assim, acho que a gente também tem que utilizar esses caminhos institucionais, mas não adianta ser uma luta da Dalcira, do Fenelon, né? A gente precisa também, em alguma medida, unir mais esforços para que a gente também tenha espaço para esse campo. No que diz respeito à despatologização, eu só queria deixar uma informação assim. A homossexualidade, ela deixa de ser considerada patologia, como eu disse, em 90, mas começando a entrar em vigor mesmo em 93, da Organização Mundial de Saúde, e pelo Conselho de Psicologia, a partir da resolução do Conselho Federal de Psicologia 001 de 99, que regulamenta a atuação e o fazer do profissional e da profissional da psicologia no que diz respeito à homossexualidade. A homossexualidade, ela deixa de ser entendida como doença, perversão, desvio, enfim. No caso da transexualidade, da travestilidade, né, das experiências no campo da identidade T, né, que a gente diz das identidades trans, a psicologia já se posicionou, sim, politicamente, né? O Conselho Federal e os conselhos regionais, a gente já tem essa diretriz, mesmo que ainda hoje conste um DSM e um CID que fale de uma patologização. O CFP já lançou também, há 2 anos atrás, uma norma técnica orientando sobre o fazer dos profissionais da psicologia no que diz respeito ao processo transexualizador, de não entender essa manifestação da construção da identidade de gênero como desvio, patologia também. É uma manifestação possível, como tantas outras que estão aí. E a gente tem caminhado cada vez mais para a abertura de ampliar essa diversidade também no campo da construção aí dessas identidades. Então, eu estou só reforçando isso porque, apesar de não ser um consenso aí de toda a categoria, de pessoas que às vezes não estão vinculadas ao conselho, ou até que estão e também são contrárias a essa diretriz, mas essa é uma diretriz que não está em questionamento, né? Assim, quem se posiciona profissionalmente, propondo cura gay, propondo cura de pessoa trans, querendo reverter a condição dessas pessoas, está agindo contra a categoria, contra a profissão e passível de penalidades. E caso vocês tenham acesso a esse tipo de relato ou esse tipo de vivência na experienciação aí no SUS, nos consultórios, formalizem essas denúncias aqui no Conselho, porque a gente consegue até tomar providências desde que também as demandas cheguem aqui pra gente. Isso para mim é muito sério, isso me toca, me deixa, vocês estão vendo que eu já fiquei nervosa. Mas é um pouco isso, assim. Eu falo que esse cuidado da psicologia enquanto ciência e profissão é um cuidado que tem que ser de todos nós, né? Pessoas, profissionais e também da sociedade, para a gente pensar sempre uma psicologia mais comprometida, que tem uma diretriz muito clara, que é pautada nos direitos humanos, gostem ou não, né? E isso também não caiu de paraquedas, isso não surgiu de um dia para o outro, isso vem de uma construção histórica também dentro da nossa categoria, porque a gente sabe também o quanto que a psicologia deixou a desejar, e o tanto que a psicologia também tem uma dívida com grupos históricos aí na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, que bom que a gente já começou a abrir os nossos olhos aqui também, e que bom que a gente está repensando e mudando os nossos posicionamentos também. Mudar de posição nem sempre é ruim, né? Em alguns casos é sinal de inteligência. Vamos mais uma rodada. Meu nome é Fernanda, sou acadêmica de Psicologia das Ciências Médicas e vou puxar um pouquinho assim, um comentário para o lado da educação também. Eu trabalho numa escolinha com educação infantil
E assim, uma coisa que me chama a atenção é como que as crianças ali, outro dia eu estava dando banho em um menininho, e tem muito essa questão do gênero mesmo, assim, implantado na criança desde quando nasce, né, até antes de nascer. E eu estava dando banho no menininho e ele falou, eu vou ser o Batman. Aí eu falei assim, eu vou ser o Homem-Aranha. Aí ele já falou comigo, não, você tem que ser a Barbie, você tem que ser a princesa. Né? Então, assim, isso me chama muita atenção. E eu acho que, assim, cabe, né, a gente fazer a intervenção ali, não é falar para o menino, existe gay, lésbica, não sei o que, ali. Mas eu acho que tem como a gente fazer intervenção desde do contexto infantil mesmo ali. Né? E teve outra questão que me chamou muita atenção também, tem um menininho lá de 2 anos, vai fazer 2 anos, que o avô, ele é criado pelo avô, e ele começou a falar, em vez de obrigado, ele falou obrigada. E o avô chamou a atenção, né, da equipe da escolinha ali, falando que o menino, que a gente tem que corrigir o menino. E o menino não foi nem alfabetizado ainda. Então, assim, a minha preocupação é aquela questão, nossa, se ele cresce e ele, né, se identifica com tal gênero ou não, ali já vai ter, assim, né, uma rejeição pela família. Né? Então, são esses 2 comentários. Henrique, ali, Natália, por favor. Você não viu na hora que levantou, Henrique, depois você. Vamos fazer as contas. Boa noite a todos. Meu questionamento, e talvez mais uma sugestão, né, vai para o Bruno, pela sua atuação na ONG, né, na militância fora do campo específico da psicologia e da assistência social, talvez seja interessante ter um ponto que eu gostaria de abordar. Porque homens e mulheres cis, né, que muitas vezes encontram dificuldade, né, de participar de um movimento em que acreditam profundamente como o do respeito incondicional à condição de cada um. Né? Para além da tolerância ou de qualquer outra coisa. O acolhimento incondicional das pessoas como elas são, como elas se apresentam. Né? E são muitas as pessoas que às vezes não encontram espaços de atuação para tentar, porque diante de uma onda conservadora como essa que a gente está vivendo hoje, né, em que se acirram os preconceitos e determinados grupos se sentem perfeitamente à vontade para destilar os preconceitos mais absurdos, com a cara mais limpa. Né? Eu acho que nós precisamos de desenvolver algumas ações que facilitem a participação de todas as pessoas que estejam dispostas e desejosas de construir um mundo diferente. Né, em que as pessoas sejam aceitas integralmente pelo que elas são e como elas se apresentam, né, como elas desejam se apresentar, porque no fim das contas é isso também, né, além da própria identidade, o respeito à individualidade de cada um mesmo. Né, só isso não é mais um desabafo, uma sugestão, né, e gostaria que fosse abordado um pouco o tema também. Boa noite, meu nome é Gabriel, sou estudante de psicologia. Gostaria de saber de você, Gisela, e desculpa se eu estiver sendo um pouco introduzido assim, se você precisou de um psicólogo para conseguir acesso à terapia hormonal, porque, tipo assim, com as pessoas que eu conheço trans, que eu conversei a respeito disso, dá pra gente ver, assim, na prática, como que é essa construção da subjetividade das pessoas trans, através desse processo, sabe, que é, tipo, nossa, castigador, assim, do meu ponto de vista. E poucos foram, assim, os relatórios que você vê que nem citam o CID, né? É tipo assim, exceção. Aí se você precisou disso, eu gostaria de saber como foi sua experiência em relação a isso. Lá atrás. Boa noite. Eu queria direcionar a pergunta, né, especialmente a Gisela, ou então, né, se alguém da mesa também puder, né, me esclarecer.
que é a respeito da questão da invisibilidade, por exemplo, né, dos travestis, não sei se isso é efetivamente, em relação à questão aos acessos aos serviços públicos e de saúde. Por exemplo, principalmente considerando a questão da prostituição. Porque eu lembro que quando eu, por exemplo, fiz um projeto, né, TCC, na época lá, com a Associação dos Prostitutos da Região Central, PROSMIC, tinha esses relatos, assim, por exemplo, que até lá na região lá da Coicurus, por exemplo, os donos de hotel não disponibilizaram, até vendiam camisinhas que eram do SUS, né? E, por exemplo, na questão